Mateus capítulo 18, versículo 20. Nós estamos numa série de mensagens chamada Células, para que você entenda o que é célula, né? E hoje eu vou estar falando debaixo da seguinte temática: no templo e nas casas. Então, Mateus capítulo 18, versículo 20 está escrito: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, acharam? Não acharam nada, então é colando aqui que eu sei. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Diga para alguém do lado: não é estarei. Ele está. É presente. E é presente contínuo. Ele está sempre no nosso meio. Amém? Estenda sua mão para cá, libera uma palavra de oração para a minha vida, para abençoar e arrancar de mim algo além da letra, além da informação, que Deus venha trazer uma unção através da minha ministração que despedace todo o jugo. Senhor, eu recebo estas orações e eu peço que o Senhor venha me usar como um canal transmissor da Tua palavra viva e eficaz. Eu não quero, Senhor, simplesmente liberar um sermão. Eu quero trazer uma palavra que inspire a Tua igreja a sermão. Sermão para quem está caído, sermão para quem está precisando, sermão para quem está, Senhor, precisando de uma resposta. Em nome de Jesus, amém. Pode manter o texto para mim, por favor, Duda? Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Para mim esse texto, irmãos, é um dos mais conhecidos, porém pouco vividos. E eu quero dissertar cada palavra aqui, para você entender a profundidade desse texto, na sua vida prática, na sua vida real. Jesus começa dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3. Então, célula é o micro movimentando o macro. Exemplo: nós tivemos um batismo de quase 80 pessoas. Por quê? Porque o micro lá nas casas trabalharam para isto. Então você que veio aqui no batismo, você pode ver menina, adolescente batizando criança, batizando outros adolescentes, mulheres batizando outras mulheres, homens batizando outros homens. É um micro. A célula a palavra célula na etimologia quer dizer lugar pequeno. É nesse lugar pequeno das células do nosso corpo que encontra-se concentrada a vitalidade, a vida do nosso corpo. Quando você lê Marcos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que Jesus enviou de 2 em 2. Então a igreja, irmãos, ela se desconfigurou, porque nós valorizamos muito o macro em detrimento do micro. Você vai hoje ligar para um cantor, que você ouve uma música legal e você pensa: gostaria tanto de trazer esse cantor na igreja. Primeira pergunta deles: qual é a cidade? Então eles não vão perguntar quantos membros tem a igreja, porque fica muito na cara, né? Então eu já pergunto: qual é a cidade? Dependendo, Timbopeba. Para quando? Não dá. Esses dias eu liguei para uma assessora de um cantor. Ela disse: pastor, qual é a cidade? Eu digo: Nova York. Eu disse: Araranguá. Ela disse: quando é a data? Eu já sabia que não ia ter. Eu disse: é tal data. Ela disse: infelizmente nessa data não tem. Aí o filho da Neg Holanda, que não, né, criado na favela do Urca, disse: tudo bem, irmã, nos próximos 10 anos, qual é a data que ele teria para a gente? Eu espero. Não, pastor, é que no momento, eu digo: já entendi, irmã, está tudo certo. O 2 ou 3 perdeu a graça, o 2 ou 3 perdeu o sentido. As pessoas não querem mais uma reunião pequena. As pessoas não querem mais uma reunião onde não há holofotes, onde não há aplausos, onde não há fã-clube. Então Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então é a célula que quebra esta vaidade da expectativa humana pela multidão, pelo macro. A gente vê pessoas que não querem participar de uma célula, mas se eu oferecer o microfone,
no domingo à noite, olha, chega a sentir um arrepio, ora, um rodopio, fala em línguas, e diz: Deus já falou comigo, pastor, que eu ia pregar no domingo à noite, e está tudo certo. Mas Jesus disse: onde estiver 2 ou 3. 2 ou 3 fazendo o que, gente? Fala para mim. 1, 2, 3. Irmãos, pelo amor de Deus, é só colar no texto. Onde estiver 2 ou 3. O que é reunidos? É unidos de novo. Por que unidos de novo? Reunidos, unidos de novo. Por quê? Porque aqui é uma união, e lá nas casas é uma união nova, de novo. A gente está lá de novo, só que agora, no pequeno grupo, onde a gente conhece o nome de todo mundo aqui, eu falei para o pastor Amarildo, eu disse: pastor, eu não conheço 80% dessas pessoas que estão dando entrada na igreja. Dessas 21 pessoas, eu não conheço 80%. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, é a repetição da união. Reunidos no que, gente? Fala para mim. 1, 2, 3. Em meu nome. Célula é nome, irmão. Célula não é CNPJ, não é CPF, não é números, não é títulos, é nome. Porque são pessoas. Estamos lidando com pessoas eternas, que passarão a eternidade ou no céu ou no inferno, que passarão a eternidade com ou sem Deus. Então Jesus disse: é nome, reunião de nomes. Pastor Antiovani pregou nesta manhã a respeito de uma das partes mais chatas da Bíblia de ler. E porque é chata, muita gente começa empolgada, e quando chega ali para, que são as genealogias. O Arão gerou o Beltrão, o Beltrão, o Abraão, o Arão, e não para mais. Aí as pessoas desistem. Mas por que que tem genealogias no Velho Testamento? E por que que tem 4 listas apostólicas no Novo Testamento? Porque Deus valoriza nomes. Deus escreveu nomes no livro da vida. Por isso que para Deus cumprir algumas promessas na vida de algumas pessoas, Ele teve que mudar um nome. Por exemplo, Ele mudou o nome de Abrão, de Sarai e de Jacó. Porque quem deu o nome de Abrão e de Sarai foi o Terá, não foi Deus. Quem deu o nome de Jacó foi o Isaac, não foi Deus. E de Isaac Deus não mudou, porque quem deu o nome para Isaac foi Deus. Então a identidade que Deus dá, Ele não muda. Amém, gente? Então seja você, tenha sua identidade. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Se ame, se goste. Célula é reunião de nomes, é reunião de pessoas. Por isso que não pode ter muita gente. Jesus só tinha 12 para poder gravar os nomes. Então ele disse: ali eu estou. Então célula é mais do que achar, sentir e desejar. Pastor, eu acho que eu vou conseguir. Pastor, eu sinto. Não, irmão, para de achar, para de sentir, para de desejar. Célula é estar. Culto é estar presente. O Henry Ford, ele tinha uma frase dizendo: nunca falte no seu trabalho, para que o teu patrão não perceba que você não faz falta. Esteja presente, irmão. Não se acostume à igreja com a sua falta, com a sua ausência, porque os ausentes nunca têm razão. Só podem liberar uma crítica construtiva quem está construindo, quem está presente. Então Jesus disse: eu vou estar no meio. Eu não sinto de estar, eu vou estar no meio. E é isso que dá sentido aos nossos cultos, é isso que dá sentido às nossas reuniões, é saber que Jesus está no meio. Meio fala do quê? Do centro. Por isso que lá numa célula é diferente da igreja, porque aqui é um vendo a nuca do outro. É a irmã olhando para a irmã da frente dizendo: ai, irmã, a chapinha dela encrespou o cabelo quando pegou a chuva. Não, na célula não tem isso, irmão. É uma reunião redonda, não tem microfone no meio, não tem playback, não tem banda, não tem títulos. É Jesus no meio. Amém? Culto só é culto onde Jesus está no meio. E Jesus, sabe por que Jesus morreu antes dos ladrões? Porque quando Jesus estava no meio, não ficava ninguém morto, irmão, ele ressuscitava. Então teve que morrer antes para não ter que ressuscitar ele de novo.
Então Jesus é no meio. Eu lembro que quando a gente colocou a placa ali na frente, e as pessoas começaram a dizer, já falei isso algumas vezes: ah, pastor, a igreja onde tem Jesus na frente. Eu comecei a me orgulhar com isso. Ou a nossa igreja está sendo conhecida como a igreja que tem Jesus na frente. Até que Jesus disse: mas eu não quero estar só na frente, eu quero estar no meio. A igreja continua sendo minha, porque quando eu estou no meio, a cura. Quando eu estou no meio, a libertação. Quando eu estou no meio, a consolação. Abordei um casal aqui agora recente, antes do culto. Como é que tá? Tudo bem? Eu notei que ele estava com um semblante meio descaído. E ele disse: ah, pastor, tá mais ou menos, porque faz 35 dias que perdemos um filho de 36 anos. Deixou um casal, deixou gêmeos. Casado há pouco tempo. Então, irmão, já pensou se ela viesse nesse lugar e não tivesse o Consolador aqui no meio? Já pensou se a Adeliana cantasse, o Sandré cantasse, e não houvesse o adorado aqui no meio? Que reunião chata, a gente entraria triste e sairia desviado. Mas o que faz as nossas reuniões serem diferentes é saber que Deus está no meio, e onde Deus está no meio, alguma coisa nova sempre acontece. Aleluia, glória a Jesus. Então a célula, conforme esse texto, ela traz um alinhamento entre templo e altar, entre adoração e evangelização. O dever da igreja é um só, irmãos: é descobrir a forma mais bíblica de fazer as coisas. Eu não sei se foi a EAD quem falou que a gente está complicando as coisas. Foi tudo que falou da simplicidade. Quem falou aqui hoje no altar? Oi? Pastor Éder falou. É verdade, pastor Éder. As nossas reuniões é criado muita expectativa no humano, é criado muita expectativa na carência. Nós precisamos entender que o fato de termos excelência não significa que não possamos ter simplicidade. Amém? Então a célula, para que serve, pastor? Para trazer conexão de novo entre altar e lar, entre templo e casas, porque foi assim que a igreja começou. O primeiro templo foi construído 200 anos depois de Cristo, irmãos. Não existia templo antes dos 200 anos depois de Cristo. As pessoas se reuniam em lugares simples. Pastor, você está falando mal da estrutura? Não, gente. Quem sabe, quem está comigo há mais tempo, sabe o quanto eu gosto da excelência na igreja. Mas a estrutura é excelente, irmão, não vai substituir um espírito agente, um espírito que age no nosso meio, e não vai compensar pessoas não reagentes. Nós precisamos reagir à ação de Deus, à ação do Espírito Santo. Por isso que Lucas, no capítulo 5, versículo 42, Lucas não, Atos, a Bíblia mostra como é que a igreja começou. E se Jesus começou a igreja nesse modelo, é porque dá certo. Se Jesus começou a igreja nesse modelo, é porque não só funciona, mas flui também. Atos 5, 50 e 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas. No templo e nas casas, altar e lar. A Bíblia diz que não cessavam de pregar e de ensinar, todos os dias, no templo e nas casas. Amém? Diga para alguém do lado aí: no templo e nas casas. Todos os dias não cessavam no templo e nas casas de pregar e anunciar Jesus Cristo, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que transforma. Eu estava falando com o irmão era pagodeiro, né? Toca cavaquinho. Já falou com ele, Renato? Para nossa virada, ele disse: pastor, eu tocava pagode. Eu disse: agora você vai tocar pragode. O bom de dominar o inglês é isso aí, irmão. É isso aí, vai tocar pragode, em nome de Jesus. Em janeiro nós vamos ter a nossa conferência Holy Spirit, my friend. Espírito Santo, meu amigo. Pastor Giovanni me ensinou a decorar essa frase e ainda acho que saiu errado. Então diga comigo: no templo. Diga: no templo.
Então a célula não substitui as grandes reuniões da igreja, irmão. Não é só nas casas. Pastor, agora eu estou servindo a Deus em casa. Você está servindo a Deus em casa porque você não quer pertencer a um lugar onde você vai ter que compartilhar espaço com quem você não gosta, porque você é antissocial. É no templo e nas casas. Então vamos falar um pouquinho de templo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 versículo 25: e não deixamos de congregar conforme é o costume de alguns. Não deixamos de congregar. Aqui nós somos desafiados. O Salmo 122 versículo de número 1, Davi disse: alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Então onde é que é a casa do Senhor? É aqui, irmão. Sabe aquela negocinho, a minha casa é minha primeira igreja? Sabe, quem já ouviu essa frase? É antibíblica. A casa do Senhor vai sempre vir antes da nossa. Quando você lê o livro de Ageu, você vai ver que Deus está numa briga com o seu povo, porque o seu povo está valorizando mais a sua casa do que a casa dele. Então quando você ouvir um crente assim: eu não fui na igreja, mas eu fiquei cuidando da família. Não ficou cuidando da família coisa nenhuma, porque a melhor maneira de cuidar da família é trazer a família para o altar. A melhor maneira de cuidar da família é não colocar a família antes de Deus, irmão. Quando Eli colocou seus filhos antes de Deus, Deus matou os filhos de Eli. Então tudo aquilo que você coloca entre você e Deus morre. Então valorize a igreja, valorize a casa de Deus. Traga seu filho para a igreja enquanto ele tem idade, irmão. Traga. Tenha alegria em vir para a igreja. Amém. Amém. Atos capítulo 3 versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Pastor, eu não estou vindo para orar na igreja, mas eu oro em casa. Me engana que eu adoro. Porque, irmão, quanto mais você orar no individual, mais você vai ter o prazer de orar no coletivo. Quanto mais você é adorador no individual, no secreto, mais você vai ter prazer em adorar a Deus no exposto. Quanto mais você estiver no seu secreto, em intimidade com o Criador, mais prazer você vai ter em estar adorando coletivamente com a criatura. Quem está me entendendo aqui? Então é no templo e nas casas. A igreja ela não pode ficar só no templo, irmão. Uma igreja que só se reúne no templo, que só adora no templo, com o tempo essa igreja se desgasta. A célula é uma extensão da igreja. Por isso precisa acontecer sempre, toda semana, no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. A célula precisa acontecer, as pessoas precisam saber, os vizinhos vão se incomodar, primeiro vão achar que você está traficando, porque toda semana um monte de carro na frente da sua casa. Aí quando eles vão perguntar: está traficando? Estou. O que? Bênção do céu. Quer, filho do Acabe? Então Romanos capítulo 16 versículo 5, olha o que está escrito: saudai também a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16 e 19, saúdam afetuosamente Áquila e Priscila e a igreja que está na sua casa. A minha casa precisa ser uma extensão da igreja, irmão. Amém. Amém. Então o tipo de música que eu não posso cantar na igreja, também não devo ouvir na minha casa. Amém. O tipo de palavreado que eu não posso ter aqui na igreja, eu também não devo ter na minha casa. É claro que na casa você está só, você e sua esposa, você vai ficar pelado, aqui na igreja não vai ficar pelado. Alguém aqui ainda fica pelado com a esposa, irmão? Fica ainda, aleluia, glória a Deus. Então, mas a maioria das coisas que você faz na sua casa, o que você não deve, o que você não pode fazer na sua casa, você também não deve fazer na igreja. Então tenha uma personalidade só. Fale de assuntos na sua casa que vai ser bênção quando você falar na igreja. Amém. Atos capítulo 2 versículo 1 diz o que? Versículos 1 e 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, um som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a... Não era um templo. O Espírito Santo não desceu no templo. Já existia o templo de Jerusalém. Ele desceu nas casas.
Então, quando você empresta a sua casa, irmão, para fazer uma célula, você está transformando ela num centro de culto a Deus. Eu adoro, irmãos, pessoas que adoram ir na célula, contanto que não seja na sua casa, contanto que não sentem no seu sofá. Quando a Bíblia diz que sem saber, no Velho Testamento, pessoas receberam anjos em sua casa. Então Atos capítulo 2, versículo 46 diz: e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partiam do pão nas casas. Nós precisamos resgatar este princípio. Nós precisamos voltar a fazer a nossa casa virar um local de adoração. Deixa eu falar uma coisa. Teve um líder que chegou para mim e disse: pastor, um parente meu disse para mim: olha, toma cuidado receber pessoas estranhas na sua casa, porque eles vão vir carregados e depois eles vão embora e o carrego vai ficar lá. Já pensou, irmão, que bênção eu receber pessoas com 50 mil capetas na minha casa? Aí eles vão embora, os 50 mil capetas ficam lá. Então isso significa que elas foram embora? E aí, irmão, se a casa é de crente, a palavra lar, na etimologia, é uma abreviação da palavra lareira, que transliterado do grego, só estou falando bonito assim para impressionar o pastor Giovanni, que transliterado do grego para o português significa lugar onde se acende o fogo. Irmão, você acha que o capeta vai conseguir ficar num lugar que tem fogo? Diga para alguém do lado: cobra não gosta de fogo, irmão. Então pode receber, irmão, pessoas com Exu caveira, o tranca-rua, Exu tarado, pode receber na sua casa, porque dois corpos não habitam no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo está num local, numa casa, o capeta tem que botar a mochila nas costas e sair pelas portas do fundo. Tua casa vai continuar sendo abençoada por Deus. Aleluia. Quando não transformamos nossa casa na casa de Deus, estamos dando uma abertura para que o diabo a transforme na casa dele. É forte, Brasil. Pastor, como é que funciona a igreja em células então? Em primeiro lugar, a igreja em célula, ela resgata e promove vínculos fortes de amizade. Diga comigo: amizade. A igreja criou uma cultura de irmandade. Por isso que tem o ímpio e o crente lá junto. A gente diz: Pai do Senhor, irmão. Aí diz para o ímpio: bom dia, criatura do inferno. Porque nós criamos esse negócio de irmandade. Só que Jesus não chamava os discípulos de irmãos, chamava de amigos. Até o Judinha ele chamou de amigo. Amigo, a que vieste? Ele estava dizendo para o Judas: eu fui tão teu amigo, né? Então a igreja em células, ela cria essa cultura de amizade. Por quê? Porque o que traz as pessoas para a igreja geralmente é a necessidade. Geralmente, ou seja, uma necessidade de saúde física, seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade de algum problema de saúde, enfim. Mas o que mantém elas dentro de uma igreja local são as amizades. Amém, gente? O mundo hoje corporativo, industrial, comercial, entendeu essa linguagem e eles chamam de network. Você estabelecer conexão com gente, com pessoas. A igreja não é diferente, irmão. Qual que é mais fácil? Você convidar o amigo para ir na casa do amigo para uma reunião informal e comer um lanche, ou você convidar o seu amigo que tem um baita preconceito, que tem um sofisma, que tem um paradigma distorcido de liderança pastoral, de igreja evangélica? Qual que é mais fácil? Você convidar o seu amigo para ir na casa de um amigo, ou na sua casa, ou vir aqui no culto? Fala para mim. É muito mais fácil, muito mais confiável. É por isso que uma das coisas que eu ensino aqui no Reciclagem é: primeiro você ganha as pessoas para você, e depois você apresenta Jesus a elas. Amém? Tem uma pessoa aqui na igreja que sempre que eu compro o carro dela,
essa pessoa eu nem levo no mecânico. Sabe por quê? Porque eu confio nela. Eu pergunto: o que tem que fazer no carro? Pastor, tem que fazer isso, isso, isso. Pronto, consciente. Então você vai ter que, você é o acesso, você é a ponte entre Jesus e essas pessoas que Deus está colocando no seu caminho, essas pessoas que Deus está colocando lá na sua empresa, essas pessoas que Deus está colocando lá na sua vida, lá na escola onde você estuda. Você é a ponte entre Jesus e ela. Amém? Amém? Jesus é a ponte entre nós e Deus, mas nós somos a ponte entre as pessoas e Jesus. Quem está me entendendo aqui, gente? Amém? Provérbios 18:1 diz que há amigo mais chegado que o irmão. Então tem coisa, irmão, que eu não compartilho com alguns irmãos. Tem coisas que eu não tenho coragem de compartilhar com alguns irmãos aqui da igreja. Não tenho coragem, mas eu tenho coragem de compartilhar com um amigo. Então nós precisamos reconstruir esse lance da amizade e saber o valor de uma amizade. Amém ou não amém? João capítulo 15, versículo 15, Jesus promoveu os seus discípulos dizendo que eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar de irmão, é isso? Chamarei de amigos. Quando existem pessoas que deixam de receber milagres porque não sabem ter boas amizades com vizinhos. Se aquela mulher que recebeu o milagre da multiplicação do azeite não tivesse capacidade de estabelecer relacionamento com pessoas, o milagre dela seria pequeno, porque a medida do seu milagre estava na quantidade de vasos emprestados dos seus vizinhos, dos seus amigos. Agora tem crente aqui na igreja, não, aqui não, lá em São Paulo, tem crente nas igrejas de São Paulo, que se o milagre deles dependesse do rol de amizade deles, irmão, encheria uma vasilha pela metade. Então a igreja precisa voltar a ser gente. Tem pessoa excelente com o microfone na mão, tem pessoa excelente com o instrumento na mão, tem pessoa excelente para fazer tanta coisa, mas quando abre a boca, você não tem prazer em ficar perto. Você não recebe uma palavra de cura, você não recebe uma palavra de edificação, você não recebe uma palavra. Irmãos, tantas pessoas já tiveram seu ministério abortado por causa do mau uso da sua boca, se tornaram pessoas indesejáveis por causa do mau uso da sua boca, porque não sabem estabelecer relacionamentos. Jesus disse: eu não vou chamar mais vocês de servo. O servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vou chamar vocês de amigos. Amém? Olha que coisa legal, Isaías capítulo 41, versículo 8, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Você já imaginou o que é ser amigo de Deus, irmão? Se olhar para cima e Deus fazer assim, ó, hashtag tamo junto, irmão. Isso é muito forte. Tiago no capítulo 2, versículo 23, ele faz algo, ele corrobora o que Isaías falou no capítulo 41, versículo 8. Tiago disse no capítulo 2, versículo 23: e creu Abraão em Deus e foi chamado de amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Aqui só uns 3. Você quer ser amigo de Deus? Aqui só uns 10. Você quer ser amigo de Deus? Aqui é os fominhos. Geralmente eu sento aqui na frente, são os olhudinhos. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Sabe como é que Abraão se tornou amigo de Deus? Crendo em Deus. Deus projetava Abraão, Deus chamava Abraão para os negócios malucos. Tipo assim, vai lá, pica o teu filho a facão e bota fogo. Abraão diz: já é, meu amigo, é nós, agora, como diz o baiano. Só que não, porque Abraão queria se livrar do moleque. E isso é revelado quando ele diz para os moços: vocês fiquem aqui, tá? Fiquem aqui, porque eu e o moço, a gente tendo ido lá adorar, voltaremos. Por isso que Romanos capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama as coisas
Creu no Deus que ressuscita os mortos, diz o texto, Romanos 4,17. Creu no Deus que ressuscita os mortos. Ele cria que Jesus, Deus ia ressuscitar o Isaquinho, ia pegar cada pedaço, a cinza iria voltar com o Isaac novinho de novo. Ele creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe por que tem muito crente desesperado? Porque parou de acreditar em Deus, parou de acreditar nas promessas de Deus. Esse dia eu conversei com o irmão, disse: irmão, você não acha que você está muito focado nessa outra coisa? Você está deixando um pouco? Não, pastor, eu fiquei muito tempo focado só na igreja. Mentira, ele não trabalhou? Vinha para a igreja todo dia? Não tem igreja todo dia? Pastor, eu fiquei muito tempo focado só na igreja e não deu em nada. Agora eu estou focado nos meus filhos, na minha família. Eu disse: tá bom, irmão, me desculpa, me perdoa, e retiro aqui a minha insignificância na tua vida. Querido, se você quer ser amigo de Deus, é só você acreditar em Deus, ainda que ao seu redor as circunstâncias estejam todas desfavoráveis, ainda que você não esteja vivendo o seu melhor momento, ainda que você tenha tido perdas recentes, pai e mãe, uma dor que não tem consolo. Eu só escutei, irmão, não tentei nem consolá-los. Ainda que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, com seus filhos, com a sua saúde, com a sua empresa, continue acreditando em Deus. Ainda que o diabo tenha roubado do seu coração todas as forças, que ele não roube a sua crença, que você continue acreditando em Deus, que 2024 não vai ser como 2023, porque você tem um Deus todo-poderoso no céu, você tem o livro das promessas nas suas mãos. Eu estou com uma expectativa, irmão, expectativa não, perspectiva para 2024. Por isso que a gente vai começar com toda a igreja a partir do dia 1º de janeiro, 21 dias de jejum. 21 dias, pastor, eu não consigo jejuar só de chocolate, pastor, isso não é jejum, isso é libertação. Mas está valendo. Se você é um chocólatra, está valendo. Se você é um cocólatra, quer dizer, gosta de Coca-Cola, ficou estranho, né? Se você é um cocólatra, olha para esse irmão do lado, você tem cara de cocólatra. Se você, irmão, não consegue viver sem Coca-Cola, faça de Coca-Cola, faça de Netflix, faça do que você quiser, só não faça jejum de dízimo, tá, irmão? Coloca aí Êxodo capítulo 8, versículo de número 23. Eu espero que seja esse texto, veio agora, não está no esboço, para você vai entender por que a gente vai entrar 2024 diferente. Porque nós somos amigos de Deus. E quando você é amigo de alguém, você vai num lugar mesmo que você não queira, só porque o seu amigo te convidou. Amém? Quando você é amigo de alguém, você bota uma roupa e diz: aí, mano, o que achou? E o amigo mente. Então, antes de você vir para o culto, irmãs, irmãos, pergunta para o teu amigo: e aí, mano, o irmão pode ficar atrás de mim, mano, que ele não vai pecar? Ele vai continuar no espírito, mano? Vá onde o seu amigo vai, irmão. Escute as músicas que o seu amigo gosta, e você começa a conviver com o amigo, daqui a pouco você está falando a mesma coisa. Você acredita que a Márcia estava com sotaque de baiano por 3 dias na Bahia? As pessoas falavam, ela falava: oxe, é mesmo? Me diga. Tu é gaúcha, mulher. Mas que barbaridade, né? Esdras capítulo 8, versículo 23. Nós, pois, não foi só o pastor, diga comigo: nós, pois, jejuamos e pedimos isto. A quem? Ao nosso amigo, e ele nos atendeu. Quando a gente
ora e jejua, a gente estabelece conexão com o Espírito, com o mundo espiritual. E aí, irmão, aquilo que você pede, aquilo que você deseja, aquilo que você planeja, aquilo que você sonha, o seu amigo tem prazer em ver você feliz. Amém? Então é para isso que serve célula, gente. Amizade. A igreja virou muita irmandade e pouca amizade. Nós nos tornamos bons de avivamento. Quem é que gosta do chuzinho, do manto? Quem é que gosta de tirar uma aguinha do ouvido, limpar vidrinho? O avivamento é bom, irmãos. Eu nasci numa igreja pentecostal e continuo avivado até hoje. Aleluia, glória a Jesus. Mas nós nos tornamos muito bons de avivamento e péssimos de relacionamento. Por isso que nós temos mais dificuldade, nós temos mais facilidade para rodar no manto aqui dentro, do que estar todas as semanas no mesmo dia com as mesmas pessoas, tentando convencê-las de que elas precisam de Jesus, de que Jesus quer fazer na vida delas aquilo que Ele fez na nossa vida, de que Jesus quer cumprir na vida delas as promessas que Ele cumpriu nas nossas vidas. A célula também atende melhor as demandas sociais das pessoas. Eu não tenho como saber qual a sua necessidade. Olha aqui para mim. No domingo à noite eu sou um clínico geral aqui, irmão. Eu dou o mesmo remédio. Pastor, eu estou com dor no dedo. Mesma pregação. Pastor, eu estou com sintoma de câncer. Mesma pregação. Irmão, é o mesmo remédio para a igreja toda. A célula não, as pessoas sabem, o líder sabe do que cada pessoa precisa. Essa semana, por exemplo, teve uma célula que entre a célula deles, dessa pessoa, desse líder, se reuniu e abençoaram uma família com mais de R$600, com comida, porque eles souberam da demanda. Então a célula cumpre essa necessidade, ela supre essa necessidade. Romanos 12:13 diz o que? Comunicai com os santos, não é com o pastor, irmãos. Comunicai com os santos na vossa necessidade. Então quando você está num grupo pequeno, você sabe o que cada um está vivendo, o que cada um está precisando. Amém? Então ninguém tem bola de cristal, necessidades precisam ser compartilhadas. Se uma irmã me diz: pastor, estou muito magoado com você. Eu digo: por quê? Estive doente e não fosses me visitar. Eu disse para ela: mas a Bíblia diz: chamai os presbíteros da igreja, se você está doente. Eu não tenho bola de cristal. Pastor, mas você não percebeu a carinha que eu fiz no culto? Eu estava assim o culto todo. Você não percebeu o que eu estava passando? Não, irmão. Eu só achei que você estava jejuando, com fome. Diga para alguém do lado aí: desembucha, irmão. Fala. Ninguém tem bola de cristal. Essa semana eu quis dar uma bicicleta para alguém que teve a sua bicicleta roubada e era o seu único veículo de transporte para o trabalho. E eu coloquei lá no grupo: alguém tem uma bicicleta para doar? Apareceu uns 10 lá, mas eu escolhi uma que era parecida com a da pessoa. Pegamos a bicicleta, levamos lá na Globo, investimos mais R$200, deixamos ela top e entregamos. Como que os irmãos iam saber? Então a gente precisa entender, irmão, que lá na célula, não sei na sua, mas na nossa, a gente coloca uma cadeirinha no meio de vez em quando, e os homens sentam ali para receber a oração, sentam ali para receber a intercessão, e muitas orações ali já foram respondidas. Amém? Então ninguém tem bola de cristal. A célula transforma a casa num hospital. Amém? Pastor, eu não quero que a minha casa seja um hospital, porque é lugar de gente doente. Então vai ser um hospício, lugar de gente louca. Você prefere? A sua casa pode ser um hospital ou um hospício. A igreja, irmão, quando ela não se transforma no hospital, ela se deforma no hospício. A igreja precisa ser um lugar de hospitalidade, assim como as nossas casas. Amém? Amém ou não amém? A igreja em células, ela
desfaz o espírito de individualismo. Olha aqui para mim. Há um espírito de individualismo muito forte dentro da igreja. Paulo já viveu isso lá em Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, factoide. Pessoas que transformaram a igreja, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros, não, eu sou do Apolo. Apolo é um rabino de Alexandria, o cara entende tudo de grego e hebraico. O outro, não, sou do Pedro, eu sou meio rústico, meio grosso para falar. Não, Pedro não era grosso, irmão. Não fique desculpando a sua grosseria na vida de Pedro. Pedro só não tinha profundidade cultural. Então, a igreja sem células, o foco dos membros concentra-se no seu ministério particular. Eu sou músico, então o meu foco está aqui. Quero nem saber do resto. Eu sou pregador, eu sou professor, então meu foco está aqui. O meu foco é querigma, sou professor. O meu foco é serviço, porque eu sou diácono. Não quero nem saber do restante. É a síndrome de Vasti. Quando você lê o livro de Esther, você vê o marido de Vasti, o rei Assuero, fazendo um banquete. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Você vê que o rei fez uma festa e chamou todos os seus vassalos, todos os seus súditos, chamou para a festa. Agora olha o que fez a mulher dele. Versículo de número 9, diz assim: e sua esposa Vasti também fez um banquete particular para suas amiguinhas. Irmão, olha aqui. Quando a igreja fazer uma agenda, participe dessa igreja, dessa agenda. Eu não posso, como pastor, irmão, querer ficar fazendo as minhas festinhas particulares. Não, eu preciso entrar na festa que o grande rei está proporcionando. Pastor, e o que produz festa no céu? Fala para mim, irmão. Pecadores que se arrependem. Não adianta eu querer achar que Deus tem que abençoar as minhas festinhas, os meus encontros de entretenimentos. A igreja tem feito muita festa na terra. E tem vezes que a gente faz festa a igreja faz festa para Jesus, e Jesus não está lá, porque não foi a festa que Ele organizou, não foi a festa que Ele proporcionou. Às vezes essa festa é só para exaltar o líder daquele departamento que está organizando aquela festa. Sabe o que aconteceu com Vasti? Foi substituída por Esther. Crentes, irmãos, que gostam de fazer as suas festinhas no particular, que gostam, pastor, eu até gosto de fazer a obra de Deus, mas é do meu jeito, é aquilo que eu quero. Pastor Pedro, está aqui? Chegou para mim e disse: pastor, o que eu posso fazer para ajudar a cumprir o propósito do ministério do teu reino? O que eu falei para ti, Pedro? Fala para mim aqui, em voz alta, tua voz de pregador aí. Fala bem alto. Eu respondi para ele: me ajude a trocar de carro, que eu quero ter um carro igual ao do pastor fulano. Foi isso que eu respondi para ti? Me ajude a construir, tu é construtor, Pedro, vamos construir o maior templo da cidade. Foi isso que eu falei para ti? Eu falei para o Pedro: se tu quer me ajudar a cumprir o propósito do ministério do teu reino, me ajude a ganhar almas através das células. Porque o propósito do ministério do teu reino é o mesmo propósito de qualquer outro ministério dessa cidade, que se divide em dois: adorar o Salvador domingo à noite aqui na igreja, e salvar o pecador de segunda a sábado, nas casas, nas ruas, em todos os lugares. É este o propósito, irmão. O resto é resto. Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37. No versículo 30 diz que um homem foi roubado e ferido e ficou meio morto. Diga comigo: ensanguentado. Aí no versículo de número 31, a Bíblia diz que o sacerdote
Passou por esse homem meio morto, todo ensanguentado, e pensou: eu já faço o meu papel para a igreja, eu já sou pregador. Aliás, eu acabei de vir de um templo e já cumpri meu ministério. E a Bíblia diz que esse sacerdote passou de largo, e aquele homem estava ali caído. No versículo de número, já estou encerrando, versículo de número 33, a Bíblia diz que um músico, um levita, também passou, olhou aquele homem caído e pensou: rapaz, eu tenho que tirar umas... Pastor Éder mandou tirar umas 20 músicas para a cantata, então eu vou deixar passar essa cantata. Essa semana é a semana da minha escala, então eu já fiz algo para Deus. E ele passou de largo. Versículo 34 fala de um improvável samaritano que teve uma íntima compaixão e o ajudou. Diga comigo: íntima compaixão. Você não vai entender o que eu estou falando se você não orar a Deus pedindo íntima compaixão. Íntima compaixão não é um dom que você recebe com a imposição de mãos, é uma disponibilidade de um coração altruísta para servir gente que está meio morto ao nosso lado, desejando e precisando daquilo que nós temos para compartilhar. Você precisa de compaixão para colocar um homem ensanguentado na sua cavalgadura, sujar o seu carro, sujar a sua casa, para ajudar quem está meio morto. Você precisa de íntima compaixão. Por que a Bíblia fala íntima compaixão? Porque não é uma compaixão só de boca, é uma compaixão no interior. Você precisa de íntima compaixão para puxar o seu dinheiro e dizer assim: ó, eu vou pagar pelo tratamento desse homem aqui, e eu estou indo viajar, quando eu voltar eu vou pagar todo o tratamento. Irmão, se você não tem íntima compaixão, você vai ser um músico que só vai oferecer música para a igreja. Você vai ser um pregador que só vai oferecer sua pregação, seu sermão para a igreja. Ou você vai ser um diácono que só vai oferecer um serviço. Você vai ser muito bom para estacionar carros, mas você não vai ser uma pessoa com íntima compaixão para estender a mão para uma pessoa que está caindo meio morta. Se você não orar pedindo a Deus íntima compaixão, a única coisa que você vai dar para a igreja é o seu dinheiro. E você vai pensar: eu já estou pagando, o pastor recebe, é ele que tem que fazer. Se você pensa assim, irmão, pelo amor de Deus, fique com seu dinheiro para você. Fique com ele. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus consegue substituir o teu dinheiro por outro dinheiro, mas Deus não vai substituir você por outro você, porque Ele escolheu você para fazer o que você nasceu para fazer. Aí, sabe o que a Bíblia diz que Jesus terminou o texto dizendo? No versículo de número 39, 37, Jesus disse: vai e faz o mesmo. Na igreja sem células, alguns só oferecem dinheiro, alguns só oferecem palavras, falam bonito, ensinam bonito, cantam bonito. Alguns só oferecem música, alguns só oferecem serviço. Por isso que vem no culto só na semana da sua agenda, na semana que está para servir. Outros só oferecem dinheiro, e outros não oferecem nada, porque acham que só em vir à igreja já estão fazendo um serviço para Deus. Eles servem um Deus carente, que precisa que venha no culto para levantar a mãozinha e se espremer, tentar chorar um pouquinho. Nós precisamos entender, irmãos, o que é ser igreja. Nós precisamos entender que precisamos tomar cuidado com o nosso egoísmo camuflado. O egoísmo camuflado que se esconde atrás de palavras bonitas, de performance. Paulo falou, ele profetizou, mas eu não recebo essa palavra de Paulo. Para esta igreja eu não recebo. Eu não vou fazer parte dessa profecia.
E eu espero que nem você. Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, do 1 ao 2, dizendo que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens primeiro pensariam no seu bem-estar, no seu luxo da sua casa, e depois, se sobrar, se Deus falar comigo, se eu sentir no coração, bota a mão na sua cabeça, diga: eu não vou fazer parte desta profecia. Eu não serei amante de mim mesmo. Diga: eu serei esposa do Cordeiro, apaixonada, amigo de Deus, crendo nas promessas de Deus, acreditando que Deus é meu sócio, e que onde eu colocar a minha mão, como eu cantei nessa noite, Deus vai abençoar. Deus vai entrar junto no meu projeto, porque Ele sabe que não só eu serei o beneficiado, mas que todas as bênçãos que Ele me encher, vai transbordar, vai respingar para a vida de todos aqueles que fizerem parte da minha vida. Eu fico com o que Paulo escreveu em Gálatas 6:2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa expressão, uns aos outros, aparece mais de 50 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Essa semana eu falei numa cerimônia fúnebre, que hoje as pessoas não têm medo de perguntar para outra: como é que você está? Sabe por quê? Porque quando as pessoas dizem para nós: eu estou cansado, experimenta chegar na sua casa assim, no final dizer: mulher, estou cansado. O que ela vai dizer? E eu? Ai, chego a estar me tremendo. Experimenta chegar para alguém e dizer: eu estou com problema. Elas vão dizer: se eu contar a minha história para ti, até esse cachorrinho do lado chora. Levai as cargas uns dos outros. No reino de Deus, enquanto você trabalha pelos outros, os anjos trabalham por você. Enquanto você trabalha pelos filhos dos outros, Deus usa anjos vestidos de homens para trabalharem pelos seus filhos. Então, irmão, ore a Deus pedindo para que Deus batize você com íntima compaixão. Pastor, mas eu vou ter perda. Não vai, às vezes vai. Domingo Deus usou o pastor para me dar um relógio. Aí Deus tocou no meu coração para dar um relógio para o Kevin. Estou até pagando ainda, 2 contos Apple Watch. Irmão, pensa num bezerrinho de Baal na minha vida. Eu só usava em eventos. Aí o Edson Lourenço, Deus disse para ele: agora dá o teu relógio para o pregador. Aí hoje eu vim para o culto de manhã com o relógio que eu ganhei do pregador. Deus disse: dá para o Edson Lourenço. Ô Kevin, não quer devolver? De manhã veio o irmão aqui e disse: pastor, vem cá. Me entregou uma oferta sacerdotal. Foi na casa de um irmão. Aí disse para o irmão: queria tanto ganhar um relógio dourado. O irmão tinha um relógio dourado na casa dele que nunca tinha usado. Deus disse: dá para ele. Pastor, por que você está falando isso? Nós precisamos viver um outro evangelho, irmão, daquele que estamos vivendo. Quem vive no Espírito não se apega a nada, irmão. Quem vive no Espírito não se apega a nada. Quem vive no Espírito só quer uma coisa: sentir a presença dEle e ver as pessoas dando um sorriso quando são abençoadas.